O Egito continua a produzir uma série de descobertas inexplicáveis até hoje. Isso se deve ao fato de que os antigos egípcios eram uma civilização que criou estruturas e invenções impressionantes e estava muito à frente de seu tempo e era. Eles também foram reconhecidos como uma civilização por suas interações com a astronomia e realizações científicas. As descobertas do Egito exigem que os cientistas conduzam uma extrema pesquisa para fornecer respostas. No entanto, uma descoberta mais recente não está apenas surpreendendo a comunidade científica como um todo, mas sim também deixando-os sem noção. O que eles encontraram? Existem segredos que os antigos egípcios guardavam do resto do mundo? Quer saber mais? Então continue assistindo esse vídeo, que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, 98% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então, não espera até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje, você irá conhecer o que os cientistas acabaram de encontrar perto do Rio Nilo. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. Trabalhando na necrópole tebana, um vasto conglomerado de tumbas antigas e templos mortuários que fica de frente para a antiga cidade egípcia de Tebas. Os arqueólogos descobriram uma tumba antiga na margem oeste do Nilo, feita à semelhança da tumba mítica de Osíris. A tumba foi encontrada em Abidos, uma das cidades mais antigas do Egito, na necrópole de Sheikh Abdel Qana, que contém a maior concentração de tumbas privadas do complexo da necrópole de Tebas. Este é o lugar onde todos os oficiais de alto escalão, sacerdotes e nobres foram enterrados durante o Novo Reino do Egito, um período da história que se estendeu do século XVI a.C. até o século XI a.C., governado pelas dinastias 18, 19 e 20 de Egito. Parte da tumba foi descoberta por Philip Varey em 1887, mas nunca descrita ou publicada. Assim, uma equipe de arqueólogos espanhóis e italianos, liderados por Maria Milagros Álvares Souza, se propôs a escavar suas muitas câmaras e poços. Pelo que descobriram até agora, eles relatam que a tumba foi modelada com base nas descrições da enorme tumba de Osíris, um importante componente da antiga lenda egípcia. De acordo com April Holloway, em Ancient Origins, os arqueólogos acreditam que a tumba remota da 25ª dinastia do Egito, 760, 656 anos antes de Cristo, ou a 26ª dinastia, 672, 525 anos antes de Cristo, com base em uma comparação com tumbas semelhantes que contêm Osireio, elementos. O exemplo mais famoso é o túmulo de Osíris, chamado Osirion, construído no próprio complexo funerário de Sete I. Eles disseram que a grande tumba de Osíris, um deus que era uma grande parte de mitologia egípcia antiga, foi modelada após a coleta de informações das esculturas e composições dentro da tumba. Osíris é o antigo deus egípcio dos mortos, da vida após a morte e do submundo. Ele geralmente era retratado como tendo uma pele verde esmeralda brilhante, uma barba de faraó, uma coroa adornada por duas pernas de avestruz resplandecentes, e suas pernas enroladas como uma múmia. Ele normalmente segura um cajado e um mangual, atributos simbólicos que se referem à realeza e à terra, respectivamente. Osíris, como outros antigos faraós, é conhecido como um deus egípcio. Os antigos egípcios, geralmente, encenavam uma peça sobre sua vida todos os anos. É uma peça comovente sobre sua morte e ressurreição. No Antigo Egito, indivíduos notáveis como faraós eram conhecidos por se envolver em rituais com Osíris, porque acreditavam que Osíris poderia ajudá-los. No entanto, acredita-se que Osíris tenha se afogado no Nilo, ou de acordo com outras versões da história, que Sete, o deus egípcio das tempestades, desordem e violência, o cortou em 14 pedaços. Assim, na mitologia, Sete e outras pessoas trabalharam juntos para colocar seu irmão em uma caixa e jogá-lo no Nilo.
Contudo, Ísis, parceira de Osíris, a deusa da natureza e da magia, partiu para localizar as partes do corpo depois que Osíris faleceu, e eles foram dispersos por todo o Egito. Todas as partes de seu corpo que se pensava ter sumido foram encontradas e remontadas em um período de 12 dias. Depois disso, Ísis usou magia para trazer Osíris de volta dos mortos por um tempo suficiente para dar um filho a Ísis. Horus, a divindade com cabeça de falcão associada à realeza, nasceu dessa gravidez. De volta ao túmulo encontrado, por causa de todos os aspectos do mítico Osíris, ficou claro que este era o túmulo de Osíris. O simbolismo da tumba de Osíris é muito claro nela. A tumba tem uma enorme escadaria com cerca de 3,5 metros de comprimento, que leva ao submundo na parte inferior. O teto na parte inferior tem 4 metros de altura. A estátua de Osíris, que fica em sua ilha, em um nível superior e isolada, é acessível diretamente por outra escada. O corredor vazio que circunda Osíris retrata um canal e a câmara mortuária antecipada abaixo da estátua, identificando assim o falecido como Osíris. Além disso, os arqueólogos investigaram a sala funerária e descobriram esculturas de demônios segurando facas. Esses demônios são descritos como guardiões que protegem o corpo da pessoa falecida na vida após a morte. Maria Alvarez, líder da equipe de arqueólogos, disse: "A tumba recém-descoberta é um feito muito importante, porque as câmaras funerárias também contêm pessoas que morreram sob o comando de Osíris, o deus dos mortos." Outra descoberta interessante. Nenhuma múmia é tão famosa quanto a de Tutancâmon, o faraó egípcio cujo nascimento é estimado em 1305 anos antes de Cristo e que liderou seu reino por apenas 10 anos. Sua tumba foi encontrada no Vale dos Reis, mudando para sempre a história da arqueologia e nossa compreensão do antigo império africano do Nilo. Dessa forma, devido ao fato de que a tumba de Tutancâmon permaneceu intacta até sua descoberta em 26 de novembro de 1922. Acredita-se que essa é uma das descobertas arqueológicas mais significativas da era moderna. No entanto, existem teorias de que o jovem rei pode ter sido um soldado antes de sua morte, com base em um dos itens encontrados em sua tumba. A armadura de couro foi um dos itens descobertos na tumba de Tutancâmon. Os resultados da análise documental da armadura contradizem fortemente a ideia de que o jovem rei estava fraco e doente antes de sua estranha morte. Assim, usando fotografia especializada, a armadura de couro foi examinada quanto ao desgaste, sugerindo que o jovem pode ter participado de batalhas. A armadura tinha 3.000 anos. O documentário contou com a participação de especialistas em couro egípcio antigo, que notaram algum abrasão nas bordas das escamas de couro, indicando que a armadura havia sido muito usada pelo seu dono. Isso sugere que Tutancâmon a usava e pode até ter estado em batalha. Era estranho ver a armadura de couro ser tão usada, porque pesquisas anteriores haviam sugerido que o jovem rei tinha problemas de saúde. Em 2014, uma autópsia virtual revelou que Tutancâmon tinha uma doença genética de perda óssea e pé torto, tornando-o incapaz de andar corretamente. Isso confirmou ainda mais a teoria. No entanto, a descoberta dos cientistas pode fornecer informações adicionais sobre o passado do jovem faraó. O novo grande museu egípcio, no Cairo, abriga as relíquias da vestimenta semelhante a uma túnica conhecida como urwas. Como o couro único usado na armadura do rei Tutancâmon, a tumba do rei Tut também continha artefatos únicos adicionais, um dos quais era uma adaga especial. Dessa forma, usando tecnologia de ponta em raio-x, os pesquisadores descobriram recentemente que esta adaga foi construída a partir de ferro de meteorito. A adaga do jovem rei continha 10% de níquel e 0,6% de cobalto, conforme descoberto pela Universidade Politécnica de Milão, na Itália. Mas sua investigação não terminou por aí. Quando os cientistas compararam a adaga com 11 meteoritos metálicos, descobriram que eram compostos por elementos semelhantes, o que fortaleceu e confirmou essa teoria. A adaga foi encontrada na coxa direita da múmia do rei Tut, no século XIV a.C.,
indicando que tinha um significado especial para ele. Além disso, possui alça dourada, decorada e puxador em cristal de rocha com formato arredondado. Foi encontrado também em uma bainha de ouro, com um padrão de lírios, penas e uma cabeça de chacal. Além disso, outra lâmina de ouro foi descoberta sob o abdômen do rei Tutancâmon. As ferramentas de ferro eram extremamente incomuns na época em que essas adagas foram feitas e geralmente eram consideradas mais valiosas que o ouro. Como resultado, a maioria das pessoas os usava para decoração. Assim, é possível que os antigos egípcios achassem o ferro difícil de trabalhar devido ao alto calor necessário para forjar o metal. E é por isso que os objetos de ferro eram tidos em maior consideração. Contudo, a fama nem sempre é positiva. Tutancâmon não trouxe muita informação sobre o Egito Antigo e sua vida, mas nem todos são cuidadosos ao lidar com os restos mumificados, sendo a múmia mais estudada do mundo, talvez competindo com Otzi, o Homem do Gelo. O jovem faraó começou a ser estudado em 1925. Os anatomistas o arrancaram do sarcófago à força, onde estava grudado com resina. Os membros e a cabeça acabaram sendo separados do torso no processo. Tomografias computadorizadas recentes mostraram que o corpo não está intacto e nem sequer completo, sendo a única múmia real conhecida a estar em sua tumba, no Egito. Tutancâmon teve a tumba invadida por alguém desconhecido, provavelmente durante a Segunda Guerra Mundial. Algumas de suas costelas foram cortadas e removidas na procura de amuletos ou joias. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Qual dessas descobertas chamou sua atenção? Será que o Egito Antigo tem mais segredos a nos revelar? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.